Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Eu espero que você esteja bem e pronto para mais um tempo devocional com o autor Oswald Chambers. Estamos lendo as devocionais do Oswald Chambers, do seu livro Tudo para Ele. Continuo recomendando que você adquire uma cópia desse livro. Você pode olhar no amazon.com.br e encontrar Oswald Chambers e Tudo para Ele. Vale a pena ter uma cópia desse livro na sua biblioteca pessoal. É bom ver vocês hoje de manhã. O título da devocional de hoje é A Visão Espiritual Demonstrada pela Pureza Pessoal. Pela pureza pessoal. Para achar essa devocional no livro do Chambers, olhe para dia 26 de março. É claro, hoje não é 26 de março, mas estamos lendo as devocionais, mas não na ordem da data como ele projetou o livro para ser lido. É um pouco diferente a maneira que a gente está fazendo. A visão espiritual demonstrada pela pureza pessoal. E o versículo que ele usou para focar nossa atenção nesse assunto é Mateus 5:8, parte das bem-aventuranças. Bem-aventurados, bem apoiados, abençoados, os limpos de coração, porque essas pessoas verão a Deus. Então vamos ler a devocional. Como sempre com Chambers, você tem que prestar muita atenção, pedir que o Espírito Santo diz sim, se realmente ele está falando a verdade. Eu acho que ele está falando a verdade, então você pode confiar bastante na palavra dele. Pureza não é inocência, é muito mais que isso. Pureza é o resultado da contínua harmonia espiritual com Deus. Temos de crescer em pureza. Mesmo que a nossa vida com Deus esteja correta e nossa pureza interior imaculada, às vezes a nossa vida exterior pode tornar-se manchada e suja. Deus intencionalmente não nos protege dessa possibilidade, porque essa é a maneira de reconhecermos a necessidade de manter nossa visão espiritual por meio da pureza pessoal. Se o lado exterior da nossa vida espiritual com Deus está deficiente, mesmo num grau muito pequeno, devemos colocar tudo de lado até acertá-lo. Lembra-se de que a visão espiritual depende do nosso caráter. São os puros de coração que verão a Deus. Deus nos purifica por um ato da sua graça soberana. Mas ainda temos que tomar cuidado com algumas coisas. É pela vida corpórea, em contato com outras pessoas e outros pontos de vista, que podemos manchar nossa reputação. Não apenas o nosso santuário interior deve manter-se justo com Deus, mas também o pátio externo deve ser apresentado em perfeita harmonia com a pureza que Ele nos concede por sua graça. Nossa visão e compreensão espiritual são imediatamente obscurecidas quando nosso pátio exterior é manchado. Se quisermos manter uma comunhão íntima com nosso Senhor Jesus Cristo, isso significará recusar fazer ou mesmo pensar certas coisas. E algumas coisas que são aceitáveis aos outros se tornarão inaceitáveis para nós. Um conselho prático para ajudar a manter a pureza pessoal imaculada em seus relacionamentos com as outras pessoas é começar a vê-las como Deus as vê. Diga a si mesmo: esse homem ou essa mulher são perfeitos em Cristo Jesus.
aquele amigo ou aquele parente é perfeito em Cristo Jesus. Mais uma vez, o Chambers, ele desafia nossa espiritualidade e nossa compreensão. Aí ele coloca aqui perante nós que a pureza de coração, essa pureza da nossa percepção, esse caráter que combina com o caráter de Deus, nos permite enxergar tudo e todos da forma correta. Por isso, aqui no fim da devocional, ele recomenda que a gente olhe para os nossos irmãos em Cristo e, em vez de criticar essas pessoas, ver essas pessoas como Deus as vê. Esse homem, esse amigo meu que é cristão, esse membro da comunidade que eu frequento, na qual eu participo, esse homem é perfeito em Jesus. Que diferença faria para a minha vida espiritual hoje se, ao olhar para as pessoas ao redor de mim de uma forma pura, por exemplo, até uma pessoa descrente, alguém que vive de uma forma que é totalmente diferente que a minha, ainda assim eu posso ver aquela pessoa dizendo: Jesus ama essa pessoa. Isso é um pensamento puro, é verdadeiro. Jesus morreu por ela. Então nós temos que ter uma visão divina de tudo e de todos. Senão a gente começa a avaliar a pessoa como sendo não realmente valendo a pena amar ou perdoar. A gente olha para a pessoa de uma forma errada e não uma forma perfeita. Porque a gente só vai ver Deus se a gente vê o que Deus vê. E a gente percebe onde Deus está trabalhando com as pessoas. Por exemplo, durante muitos anos fazendo retiros espirituais e conferências sobre a vida espiritual, normalmente eu começo uma palestra falando para a comunidade na minha frente, o grupo na minha frente, ou as pessoas na minha frente, e eu faço 3 perguntas para discernir com a pessoa e ajudar a pessoa a discernir como é que ela está vendo a realidade. A primeira pergunta que eu faço para as pessoas numa igreja ou num retiro é: você acredita que seus pecados são 100% perdoados eternamente? E eu peço para o pessoal responder a pergunta em voz alta. E normalmente 100% fala sim. Eu me vejo assim. Eu me vejo como perdoado. Segunda pergunta, eu falo para a pessoa: se você morresse nesse exato momento, você iria diretamente para a presença de Deus? Você se vê assim? Você crê nisso? Mais uma vez, o som é forte. Sim, creio nisso. Eu estou me vendo assim, como alguém que a morte não pode separar do amor de Deus. Eu irei diretamente para a presença de Deus. Agora, a terceira pergunta: você acredita que uma vida perfeita habita em você neste exato momento? E a diferença é que é quase o silêncio, porque a pessoa ela não pensa nela como sendo uma pessoa na qual vive uma vida perfeita. Mas a vida perfeita que vive em nós é Cristo. Você lembra que Chambers falou: olhe para a pessoa e diga, ela é perfeita em Cristo Jesus. Agora olhe para você mesmo e fala: sou perfeito em
Jesus. É difícil falar isso. É porque você está subestimando Jesus e você está avaliando, misturando suas falhas com Jesus. Não misture suas falhas e seus problemas com Jesus. Ele já venceu tudo aquilo. Ele já pagou o preço por tudo aquilo. Então, se você consegue ver você como perfeito em Cristo, estou falando em Cristo, não por causa de você. Em Cristo você é perfeito, então você está vendo Deus. Você está vendo o que Deus está vendo e está fazendo. Agora, se você também olhar desse jeito para todo cristão, você acha que você vai tratar melhor essas pessoas? É claro. Se você vê Deus trabalhando na vida do seu irmão, como Ele trabalha na sua vida também, você vai ter mais paciência, você vai ter mais esperança, você vai viver em paz com aquela pessoa. Mas se você olha para ela de uma forma incorreta, então esse é o ajuste que você precisa fazer, que eu acho que o Chambers aqui está indicando para nós. Cuidado com o que você pensa no seu coração, porque o que você pensa no seu coração tem que ser 100% limpo e puro. Então, aprenda a olhar as pessoas como Deus as vê. É uma boa ideia, não é? Gostei muito dessa leitura do Oswald Chambers hoje. Vive assim hoje e você vai tratar você e as outras pessoas bem melhor. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.